Boa tarde, jacarezada! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal O Jacaré de Tanga para vocês. Desde já, meu abraço aqui para Tati Maia, para Lucy Sanches, Deidre Carla, minha amiga Tidinha tá aqui atenta hoje, Antônio Castro, Hélio e Rego Barros também aqui, lá do Rio de Janeiro. Um abraço para todos vocês, cariocas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhem ao máximo esse conteúdo. Você sabia que está indo uma nova fábrica chinesa aí para Catalão? Estão falando que vão recuperar aquela fábrica da Mitsubishi. E nós vamos falar nessa live hoje a respeito do Lulis. Ele tá crente que vai ganhar em 2026. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, porque ontem nós fomos à igreja, tanto eu quanto a Alana. Era dia de oração na igreja. E eu confesso a vocês que ontem à noite eu orei pelo nosso Brasil. Forte mesmo, pedi oração até o grupo da igreja para que a gente orasse pelo nosso país, porque nós estamos entrando numa fase decisiva. Vai ser uma fase agora que vocês vão ver muitas mudanças, muitas coisas acontecendo. E aí, eu trouxe para vocês uma reportagem do Necrópolis. Está muito interessante essa reportagem. Lula revela se será candidato à reeleição. Existe hoje um zum dentro do Palácio do Planalto e também no Congresso Nacional, alguns dizendo que ele não vem à reeleição, porque ele derreteu nas pesquisas. E por falar em pesquisa, vocês perceberam que no período que estourou o escândalo do INSS, sem pesquisas de intenção de voto para 2026, nenhuma pesquisa pública saiu. Desde que saiu o escândalo, Datafolha tá quieto, Quest tá quieta, ninguém quis mostrar. Não é que não tenham feito as pesquisas, fizeram, mas os resultados são tão pífios, são tão ruins para o larápio, que eles estão aguardando para ver se tem algum tipo de reação. A gente vai mostrar para vocês como é que eles utilizam a imprensa tradicional para fazer esse tipo de coisa. Eles querem que esse escândalo do INSS caia no esquecimento, ou que eles tenham tempo para fazer uma armação, dominar uma CPMI ou alguma coisa para mudar a narrativa. E estão utilizando agora os depoimentos do, sabe aquele inquérito do falso golpe, o processo do falso golpe? Estão utilizando isso para tentar desviar a atenção, mas nós vamos mostrar isso direitinho para vocês aqui. O Maldade deu uma declaração dizendo que o Lula estaria fortíssimo, que a candidatura dele estava ótima, não sei o quê. A gente vai mostrar daqui a pouco um vídeo dos jornalistas do UOL, eles preocupados com o que está acontecendo. Lula revela se será candidato à reeleição em 2026. Políticos no Congresso Nacional passaram a especular se Lula será ou não candidato à reeleição em 2026 por conta da viabilidade eleitoral. Eles não estão especulando isso agora. Eu venho falando isso para vocês há mais de ano. Diz que muitos apostam que ele não viria porque ele ia derreter na economia. E ele, se tiver a certeza de que não tem chances de ser reeleito, ele não vem. Ele está aguardando para verificar se Bolsonaro vai ser ou não o candidato, como que as questões vão se apresentar. E quanto mais o tempo passa, menor é a chance dele ter fortes chances de ser reeleito. Políticos no Congresso Nacional passaram a especular se Lula será ou não candidato à reeleição em 2026. Parlamentares de centro e de direita acreditam que o presidente pode abrir mão de concorrer ao Planalto por conta de um cenário difícil no aspecto eleitoral ou pela própria idade. Lula, contudo, revelou sua real intenção a ministros e pessoas de seu círculo próximo. Abre aspas para aquilo que Lulis falou dentro do palácio. Eu vou disputar 2026. E só perco essas eleições para mim mesmo, afirmou Lula, 79 anos, em recente reunião com dirigentes da cúpula do PT. Ministros palacianos ouvidos pela coluna afirmam que Lula minimiza pesquisas que apontam desgaste do governo. Ou seja, eles sabem que ele derreteu mais do que da última vez. A reprovação indicada nesses levantamentos, avalia o Planalto, não atinge o presidente no campo pessoal. Em relação à economia, uma das principais preocupações, a aposta é que até outubro de 2026 haverá melhora nos indicadores com investimentos e empregos. Nós vamos falar disso para vocês também. Há de fato sinais concretos de que a eleição está no horizonte de Lula. Entre eles, o empenho do petista em fazer com que o MDB integre sua coligação. Lula tem se reunido com dirigentes MDBistas em busca da consolidação do apoio. De um lado, Michel Temer e Ricardo Nunes resistem a endossar a campanha. Do outro,
Renan Filho e Jader Barbalho, que mantêm assentos na esplanada, abraçam o projeto de reeleição. Vocês sabem que o MDB, desde que é MDB, é governo. Aí governo sou a favor. Isso é o MDB. Agora vamos à realidade, porque isso daqui é ilusão. Agora vamos ouvir o que dizem os jornalistas do Burrol a respeito desse sonho lulista, né? E do PT, e depois eu vou explicar para vocês qual que é o movimento de verdade. Presta atenção aqui no Josias de Souza. Presta atenção. Saiu mais uma pesquisa projetando gostar da oposição de direita, de extrema direita, não faz com que essa oposição deixe de existir e que tenha representatividade na sociedade. Então, ele soa enviesado também quando dá de barato que o Lula está reeleito. Não está, e as pesquisas têm mostrado isso. As pesquisas detectaram recentemente um sangramento na popularidade do Lula. Depois houve um Datafolha que trouxe que estancou o sangramento, e agora levantamentos feitos por encomenda da própria SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, mostram que o caso do INSS, o assalto bilionário contra os aposentados, voltou a abrir uma ferida na popularidade do Lula. O Lula estava até bem pouco lidando com um derretimento histórico. Ele chegou ao ponto de amargar uma impopularidade que ele não tinha experimentado nem no auge do mensalão, lá no final de 2005. E agora, detectado pelo próprio Palácio do Planalto, ocorre uma reversão naquele quadro de tímida recuperação dos índices do Lula nas pesquisas. Não chegou o índice, ele não chegou a sair do vermelho, a popularidade do presidente, mas estava ali estacionado, e, para a infelicidade do Lula, isto se reverteu. Vamos ver agora, vamos sair pesquisas e nós vamos poder aferir se os números... Vocês perceberam como eles já têm os números? Vocês viram a contradição que caiu o jornalista? Pesquisas contratadas pela própria SECOM detectaram um derretimento do Lula. Aí depois, como ele percebeu que ele caiu em contradição, ele quis dizer assim, as outras pesquisas, né, já mostraram ali um certo derretimento, agora vamos aguardar para ver o que as novas pesquisas estão trazendo. Eles já sabem. Os trackings, as pesquisas internas estão mostrando que a questão do INSS foi mais forte do que a questão do PIX, porque pega um eleitorado que seria um eleitorado dele, principalmente na região norte e nordeste. Agora eu vou falar para vocês a real do que está acontecendo e por que a imprensa está soltando essa história toda aí, como vocês viram, que eles já sabem, eles têm a ciência, o jornalista mostrou. E aí o que está por trás disso? Na verdade, não é só a eleição para a presidência da República. Uma eventual saída do Lula no pleito em 2026 arrebenta com a esquerda. Ele ainda respira por aparelhos no meio dos acéfalos. Ainda batem palma que nem papagaio, fica gritando aí pra cima, vai Lula lá, Lula! Fazem o Lula sobreviver ainda que por aparelhos numa tentativa de eleição. Se o Lula sai da disputa, aí sim que eles veem, eles já têm pesquisas internas, que o Lula saindo da disputa, eles não conseguem fazer deputados e senadores. Os deputados e senadores que já existem, esses já estão em risco. Muito provavelmente, esses deputados e senadores de esquerda, muitos deles não voltarão. E muitos de centro, na mesma situação, hoje tentam virar o jogo e se aproximar até do presidente Bolsonaro. O que está em jogo na disputa de 2026 é se eles jogam ou não o Lula para o sacrifício, a Janja tentar assinar ali a candidatura dele, carregar ele na cadeira de rodas, ou se efetivamente eles tiram o Lula da disputa e aí amargam uma derrota gigantesca no Legislativo, principalmente para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Essa é a verdade que a imprensa não vai contar para vocês. A Andréa Sagui representa um bloco interessante, que é porque quer saber quem é o candidato da direita para 2026. Está sendo muito bem planejado o senador. Ao invés de ele ter uma candidatura de 8 anos, passou agora uma aprovação para que ele tenha uma candidatura de 10 anos
e estão querendo que seja 5 anos para a presidência da República. Isso passou numa comissão do Senado. Muito difícil, aprovado na Câmara dos Deputados Federais. Atingiria prefeito. Esses prefeitos querem vir à reeleição. A maior parte desses prefeitos, partidos de centro. Que o que vão plantar de notícia agora, para que vocês esqueçam o caso do INSS, que essa é a tendência, de nós aumentarmos e muito uma bancada de senadores conservadores. 10 anos de senadores no Senado. O STF que seria colocado de cabeça para baixo. PSD, PP, União Brasil, Novo, PL não vão permitir exatamente isso. Existe uma bancada do agro muito forte na Câmara e tudo isso. E esse Senado de 2026, ele vai vir um Senado forte. A população entendendo essa necessidade de prestar muito atenção no senador que vai votar. Você de Goiás, você reelegeria Cajuru? Tá aqui, ó, povo goiano. Eu não, nunca. Se nós mudarmos um em cada estado, então esta briga vai ser uma briga muito importante pelo Senado e é isso que está em jogo. Isso que está sendo aprovado agora numa comissão do Senado dificilmente passará numa Câmara, porque ali está envolvendo a reeleição. E um mandato de 10 anos para um deputado ter um mandato de 4? Você acha que o deputado vai ficar feliz? Você quer ficar 10 e eu ficar 5, sem contar a pressão dos prefeitos. Eles fazem os testes com as eleições para a prefeitura. Ponta Porã, Dourados, ou seja, porque ela é dessa região. Vocês vão reeleger Soraya Trambique? Ela se elegeu com um discurso bolsonarista. É outra que vai pular fora. Já são 2 senadores que vão pular fora. A esquerda hoje é que está na linha do desespero, porque eles estão ilhados na região norte e nordeste. Tem hoje o reduto, um número enorme de deputados e senadores que apoiam, independentemente dos partidos de centro que seja, e eles vêm derretendo nessas regiões. Aumentar o número de senadores e atingir 54 senadores no total que sejam de direita ou centro-direita ou que tenham um pensamento mais próximos da direita. O que a gente está mostrando aqui para vocês é que vai haver uma renovação do Senado. 54, que é um número mágico que eu estou falando, que nós temos que fazer, é de um total de 81. 66, uma dízima periódica. 67% do Senado seria o número ideal. A Leila do vôlei no Distrito Federal. Se a Michele Bolsonaro vier como senadora, ela está eleita. Se a Bia Kicis vier, também tá. Provavelmente seria Ibanez junto com Bia ou junto com Michele. Mara Gabrilli vem para reeleição agora em São Paulo. Então, em São Paulo, estado de São Paulo, a chance de nós termos em São Paulo 2 senadores de direita e a mesma coisa acontecer no Paraná, em Santa Catarina, muito grande. E é o que está por trás de uma eventual reeleição do Lula, mesmo ele sabendo que não ganha. O Marco Antônio, o Superman, candidato ao Senado, a deputado federal, diz ele que vem ao Senado. A Bárbara do Te Atualizei, se convencerem, seria uma candidata fortíssima em Minas Gerais. E esse é o desespero, porque estados da região norte e nordeste, determinadas pessoas, para ter um desembarque da esquerda. E o Lula e o PT estão de olho nessas pesquisas. Isso é um jogo de xadrez. Dificílimo, não é fácil. Em Mato Grosso do Sul saiu uma pesquisa hoje da Paraná Pesquisa. Bolsonaro ganha do Lula no primeiro turno 48% contra 24% do Lula. 48% do Bolsonaro contra 24% do Lula. É por isso que a gente usa um jargão chulo no direito, principalmente no direito penal, de que a prova testemunhal é uma prova podre. Vai ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Então, quem que vai poder tirar essa dúvida? O único que estava além deles é o Garnier. Haveria e deve haver, os advogados devem pedir uma acariação entre os dois. Isso atrasaria o confronto de testemunhos. Quem é que está mentindo aqui? Que não adianta nada a gente discutir esse julgamento do ponto de vista técnico-jurídico. Esse julgamento é um julgamento político. Querem prender o Bolsonaro e dizer que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Tanto o brigadeiro quanto o general falaram que o Bolsonaro pediu para verificar a questão da GLO. Elementos que estão previstos na Constituição como sendo elementos de um golpe. Eu não sabia que a nossa Constituição era uma Constituição golpista. As coisas estão mudando e vão mudar. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Um abraço. Fiquem todos vocês com Deus. Tchau, tchau, pessoal.